Por incrível que pareça, quando a gente pensa que já falamos sobre o assunto, vem mais e mais acidentes acontecendo. E parece que as informações que a gente leva para o público, as pessoas não estão conseguindo colocar na mente ou não estão na prática certa. Da pandemia para cá, o que a gente percebeu? Um número muito maior de pessoas trabalhando, principalmente no trânsito. A gente percebeu que algumas pessoas começaram a trabalhar dentro de casa, mas outras que estavam dentro de casa passaram a ir para a rua. E principalmente, pessoas foram acidentadas fazendo seus trabalhos com muita rapidez. E a gente sabe que na pandemia foi necessário os entregadores, foi necessário as entregas chegarem nas casas das pessoas, porque estava todo mundo dentro de casa. Mas este mundo permaneceu aí com esse trabalho a toda prova, não parou. Não é porque a gente deu um chega para lá, um pouquinho de um chega para lá nessa questão da pandemia, mas ela está aí. E as pessoas perceberam que era um trabalho, um emprego muito bom. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu soube recentemente que só no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, atendeu até dia 28 de maio de 2025 um total de 3.420 pacientes vítimas de acidente de trânsito. Gente, se vocês observarem, se a gente tivesse assim, uma parte mais educativa e não tanto mutativa, como dizem as pessoas, e a gente tivesse essa parte mais educativa, vocês iriam ver, na verdade, a quantidade de pessoas que estão trafegando, que estão se movimentando no trânsito e como elas circulam. Elas têm uma via para elas, mas elas não estão aí, elas estão costurando. E a gente fala principalmente no acidente com motos. É impressionante. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, a advogada Lisiane aceitou o nosso convite para falar sobre auxílio acidente. O que é e quem pode pedir, e como funciona, e qual o valor e quanto tempo dura. O que é mais preocupante? Com tantos acidentes assim, como é que fica essa questão do auxílio acidente para todo mundo, hein? Bom dia. Bom dia, Vanusa. A gente tem que chamar nessa parte educativa. Sim, tem que ter educação no trânsito. Inclusive, eu tive a curiosidade de pesquisar aqui no portal e houve um índice diminutivo comparado ao ano passado, porém, esse índice ainda é alto e é muito preocupante. Mas o que é esse auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício previdenciário que ele tem um cunho indenizatório. Porém, esse benefício não são todos os segurados contribuintes que pode requerer esse auxílio. Por exemplo, o segurado empregado, aquele que é CLT, tanto rural como urbano, ele pode requerer. Os empregados domésticos, às vezes fala empregado doméstico, acho que é só a empregada, a cozinheira. Com certeza, não, é o motorista, é a babá, é o jardineiro. Também os empregados segurados, especiais, que são os pescadores, agricultores, indígenas e os segurados avulsos, que são aqueles que prestam diversos serviços para as empresas, mas não de forma permanente. Agora, o contribuinte individual, aquele que é autônomo, microempreendedor individual, um profissional liberal, ele não pode requerer esse benefício. Pronto, você chamou a atenção justamente onde eu gostaria que essa tecla fosse apertada. Por exemplo, pessoas que são contratadas de forma, assim, como você está falando, autônoma. Muitas vezes os motoboys, por exemplo. Nem todos são contratados por uma determinada empresa de entrega. A maioria é independente. Neste caso? Não tem como receber. Porque o INSS, ele já prevê essas espécies de segurados para poder receber esse auxílio. Então, o contribuinte individual, caso vier sofrer esse acidente, um contribuinte facultativo, como no caso de estudantes ou dona de casas, vier sofrer esse acidente, não pode requerer. O aposentado, se vier sofrer um acidente, ele não pode requerer esse benefício. Nossa, que situação, né? Muito difícil. Aí a gente chama atenção para as empresas que muitas vezes contratam essas pessoas, mas não tem um vínculo com elas. Mas mesmo assim elas estão ali, por exemplo, circulando com roupas
da empresa. Aí vamos dar a questão trabalhista. Sim. Aquele empregado que está como entregador de uma determinada empresa e não está com seu registro na carteira de trabalho, ele pode solicitar, requerer na justiça o reconhecimento do vínculo empregatício, inclusive uma indenização por acidente de trabalho, porque assim, tem um acidente de trajeto. Então, estou indo ao trabalho, voltando ao trabalho. Naquele decorrer daquele tempo, daquele período, se eu vier sofrer um acidente no trânsito, isso pode configurar um acidente de trabalho. Ah, mas eu não tenho a minha carteira de trabalho assinada. Porém, eu posso requerer perante a Justiça do Trabalho o reconhecimento desse vínculo e automaticamente essa indenização. A empresa deverá, caso você tenha um registro na carteira de trabalho, deverá emitir o comunicado de acidente de trabalho, que é o CAT, e você pode receber esse benefício de auxílio-doença. É uma coisa importante, Vanusa, porque assim, eu não posso receber o auxílio-acidente junto com o auxílio-doença, modalidade 91 e 31. 91 é as doenças comuns, mas o 91 é uma doença decorrente de acidente de trânsito ou acidente de trabalho. Então, o que é que eu sugiro? Que esse empregado, ele receba primeiro o auxílio doença, quando ele tiver alta previdenciária. O que é alta previdenciária? O INSS diz, olha, você está apto a trabalhar. Então, você retorna a trabalhar e pode requerer esse auxílio acidente. Porém, para ter esse auxílio acidente, as sequelas devem ser permanentes e ela tenha uma redução da sua capacidade laborativa. Não, a legislação não prevê um grau dessa capacidade, mas você tem que ter pelo menos a mínima redução laboral, mas tem que ter a sequela permanente. Nesse caso aí tem sentido, porque na sequela permanente você vai poder mostrar e vai poder provar que realmente você não tem a condição de se cuidar sem esse auxílio, né? Isso. E esse auxílio acidente é um cunho indenizatório. Então, nada impede você retornar à sua atividade laboral e você receber. Porque, automaticamente, quem recebe um auxílio doença acidentário, ele era para ser automaticamente como se fosse virar um auxílio acidente. Porém, o INSS não tem essa postura, então você tem que requerer perante o INSS. Pronto, quando você fala em requerer, nesse momento você tem que ter um advogado? Sim, pode você ligar para o 135, requerer esse benefício e entrar pelo meu INSS. Mas eu sugiro... É bem demorado, não é não? Demora. Por isso que a necessidade de você buscar um advogado para que ele possa te orientar, né? Exatamente. Então, E outra coisa, Vanusa, as pessoas acham que o auxílio acidente é só decorrente do acidente, mas é acidente de qualquer natureza. Pronto, eu toquei nesse assunto porque é um dos que a gente mais vê. Se você for hoje, se você fizer uma pesquisa hoje, você vai perceber que a maioria dos acidentes são provocados dessa forma. E a gente sabe que isso realmente acontece. Mas quando você fala de auxílio acidente, você está falando em todas as situações. Dentro da empresa que você está ou fora. E principalmente também abrindo os olhos para essa consciência. Que em alguns você vai ter a lei ali cuidando de você, em outras situações não. Pois é, por exemplo, o segurado que sofre um acidente vascular cerebral, o AVC, ele faz jus a esse benefício. Aquele que tem uma doença ocupacional, por exemplo, uma perca auditiva, uma lesão de esforço repetitivo, que é a LER, né? Ou doenças, problemas ortopédicos, também faz jus a esse benefício. Às vezes você está na sua área de lazer, brincando, ou fazendo alguma atividade física, um esporte, você pode se lesionar. Isso se chama lesão pessoal. Então, você pode requerer, mas você tem que preencher os requisitos de estar como segurado, aquela espécie de segurado que eu havia lhe falado. Tem que ter o acidente de qualquer natureza, sendo esse por acidente no trânsito, ou acidente por alguma doença, ou que esse problema tenha ocasionado essa lesão permanente e que tenha uma redução da sua capacidade laborativa. E aí tem que ter um laudo, ou seja, quando você requer esse benefício, você é encaminhado para uma perícia médica pelo perito do INSS e ele vai fazer a análise e vai definir a conclusão no laudo. Se diz que você realmente, de fato, tem essa lesão permanente e também se tem aquela redução de capacidade. Como é que fica o microempreendedor?
nesse O caso? microempreendedor individual... Porque muitas vezes ele é microempreendedor e também está trabalhando dentro de casa, às vezes, né? Aí tem que ver como é que ele está. Agora, se ele tiver, como é o contribuinte individual, que é o microempreendedor individual, ele já não entra nesse quesito. E outra coisa, Vanusa, por exemplo, eu sou segurada na modalidade doméstica, né? Então, se eu hoje faço contribuo com esse benefício, e se eu vier daqui uma semana sofrer esse acidente, que Deus o livre, eu posso fazer jus. Então não tem uma carência como outros benefícios que eu preciso ter 12 contribuições. Não. Então, se eu estou como contribuinte daquele determinado segurado, daquela determinada contribuição, eu posso no outro dia requerer, tá bom? E tem que ter aquela observância do acúmulo de benefício. Esse benefício também ele não gera direito para que os herdeiros, quando cesse esse benefício, possa ter como pensão. Então, quando é que se cessa esse auxílio acidente? Quando é aposentado, porque não pode acumular os dois benefícios. Quando vem o segurado a falecer, e às vezes tem a questão do pente fino, que o INSS chama para fazer uma perícia, vai reavaliar, se permanece naquelas mesmas situações dos requisitos, ok, ele continua recebendo. Muito bom. Aí eu queria também chamar a atenção para quem está assistindo o nosso programa, qual o valor e quanto tempo dura? Pois é, o valor, ele é de... Vai depender? Vai depender. Vai depender da base de contribuição daquele segurado, né? Então, vai chegar um salário, um valor determinado daquele salário, daquele benefício, e ele vai receber 50%. Então, se esse segurado chega uma base de salário de R$2.000, ele vai receber 50%. Aí quando é que cessa? Cessa quando recebe a aposentadoria, ou pelo falecimento do segurado, ou nessa questão de avaliação, para ver se ele continua realmente preenchendo esses requisitos. A gente quer que a pessoa fique bem, né? Pra trabalhar, porque não tem coisa mais maravilhosa que você adquirir sua dignidade. Isso é que é legal. Sim. Faltou alguma informação que a gente já tem que levar para quem está em casa? Só uma informação. Às vezes as pessoas acham que esse benefício só pode requerer quando sofreu o acidente. Mas não. Por exemplo, se você há 10 anos atrás, 5 anos atrás, sofreu um acidente, você estava na qualidade de segurado, você pode requerer. Olha só. Exatamente. Então não tem uma prescrição para requerer. Talvez muita gente nem soubesse. Não soubesse, exatamente. A maioria com certeza não sabia. Quer dizer, 10 anos. Isso, exatamente. 10 anos se passou, você teve aquele acidente e teve uma lesão permanente, que até hoje a pessoa continua e tem uma redução da capacidade laborativa. Olha só. Mas é importante você entender como está a sua situação. Se traz danos para a tua vida, te traz problemas para você também continuar. Exatamente. Né? E aí tem que ser... O bom é que você procure um profissional. Melhor. Para se informar melhor, porque cada caso é uma história diferente, né? Isso é um caso concreto, vai analisar qual é o benefício primeiro que você vai ter que adquirir, por exemplo, melhor um auxílio doença, depois você, quando tiver alta previdenciária, para você requerer esse auxílio acidente, até porque você pode requerer ele a qualquer momento, mas preenchendo os requisitos. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Pode acessar meu Instagram, @LisianeViana, e lá tem o meu contato. Tá bom, muito obrigada, tá? Por nada. Direitos e Deveres volta na próxima semana.